Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de arranjo e arranjo simples e fatorial, que a gente começou na última aula. E a gente vai aproveitar hoje para terminar esse conteúdo, né? Solidificar um pouco mais o conceito de fatorial e aprender como que se aplica a fórmula do arranjo simples, entendendo que nesse conteúdo nós estamos abordando a análise combinatória, ou seja, nós já vimos o princípio fundamental da contagem. A aula que vem nós vamos ver permutações, depois nós vamos ver combinações, e depois de tudo isso, depois que a gente aprender todas essas técnicas, eu vou tirar uma aula somente para explicar, porque elas são bem parecidas, eu vou tirar uma aula para explicar a etapa de, digamos assim, quando isso cai no Enem, ou quando isso cai no vestibular, ou numa prova em que eu não sei qual é o conteúdo específico da prova, mas como saber identificar qual fórmula é a correta? Então a gente vai ter isso, por enquanto a gente vai apresentar todas separadas, e depois eu vou apresentar para vocês uma técnica, tá? Quando a gente lê o exercício, saber o que utilizar. Se é melhor utilizar o princípio fundamental, se é melhor utilizar a permutação, ou só o arranjo, ou só as outras fórmulas que nós veremos daqui em diante, tá? Mas vamos lá começar a nossa aula de hoje, vamos recapitular algumas coisas, tá? Em relação ao fatorial e em relação ao arranjo, tá? Vamos começar falando sobre o fatorial. Vou fazer alguns exemplos aqui com vocês, para vocês entenderem, tá? Vejam o seguinte, olha só, deixa eu adicionar aqui a Bárbara. Ó, vamos pegar um exemplo A aqui, 5 fatorial. 5 fatorial é algo já conhecido, tá? A gente viu na última aula. Fatorial é só você descrever a seguinte multiplicação, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você vai multiplicar, tá? Ó, isso aqui dá 20, isso aqui dá 6, 6 vezes 20, 120. O fatorial é 120. Agora vai um detalhe importante, tá? Uma observação, um outro exemplo que eu vou fazer agora para vocês verem a diferença. Quando o fatorial está sozinho, você vai fazer isso aqui. Caso você tenha a possibilidade de usar uma calculadora, por exemplo, você vai digitar o 5 e apertar o ponto de exclamação. Você pode fazer isso no celular ou no notebook, tá? Raramente um aluno do ensino médio possui uma calculadora científica, então eu não vou falar sobre ela aqui, porque vocês não utilizam, né? Mas se vocês tiverem que utilizar isso daqui numa calculadora simples, vocês podem fazer a multiplicação decrescente de todos os termos. Lembrando que quanto maior seja o fatorial, maior for o fatorial, maior vai ser os resultados, né? Maior vai ser esse númerozinho aqui como resultado, e aí, dependendo do valor, não vale a pena fazer o cálculo, mas a gente vai chegar lá. Vamos fazer um outro exemplo, um exemplo B e um exemplo C, da seguinte maneira. Vamos pegar 2 vezes 4 fatorial, tá assim, e vamos pegar 2 vezes 4 fatorial, assim, tá? Apesar de serem bem parecidos, esses dois termos aqui, eles não são iguais e não dão o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, quando não há parênteses, aqui, como está desse jeito aqui, isso aqui significa que é 2 vezes 4 fatorial, ou seja, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E significa que isso tá? Que vai dar 48, tá bom? Quando tiver os dois entre parênteses, lembre-se da regra, resolve o primeiro que está entre parênteses, 2 vezes 4 dá 8, tá? Então aqui vai ficar 8 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6, até a gente chegar no 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Eu vou fazer na calculadora aqui o resultado, para não perder tempo. 8 fatorial vai dar 40.320. Esse é o valor. Percebam que os resultados obtidos são muito, mas muito diferentes mesmo, tá? Então, isso aqui é totalmente diferente. Tenham esse cuidado na hora de fazer os cálculos com fatoriais, porque se você escolher o caminho errado aqui, você vai acabar se equivocando e muito no resultado, tá? Então, tenham sempre esse cuidado em mente aí para não acabar errando. Uma outra coisa que sempre aparece com fatoriais, pessoal, que é bem bastante útil, né, quando a gente aborda os conceitos de fatoriais, é o seguinte. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. É um exemplo de simplificação. Vamos pegar aqui agora esse exemplo aqui, ó.
6 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Quando acontecer isso, e vai acontecer bastante, tá? Ao invés de a gente fazer 6, deixa eu adicionar outra pessoa aqui que entrou agora. Fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e dividir isso por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que aí o 4 vai cortar com 4, 3 e o 2 vão cortar com 3 e o 2, aí vai ficar só 6 vezes 5, que dá 30. Em vez de a gente fazer assim, nós vamos optar pela seguinte regra, tá? Quando nós tivermos 6 fatorial sobre 4 fatorial, isso não importa os números, pode ser qualquer número. A gente vai pegar o maior deles, tá? E vamos fazer, ó, 6 vezes 5 vezes 4. E aí nós vamos parar no 4 fatorial. Nós não vamos desenvolver tudo, tá? E quando chegar no 4 fatorial, a gente vai cortar, ó. A gente pode simplificar, porque no final das contas, ó, eles vão simplificar, eles vão cortar do mesmo jeito, tá bom? E aí, teremos 6 vezes 5, que dá 30. Poderia surgir uma pergunta um pouco boba, que é a seguinte: mas professor, eu não posso primeiro multiplicar todo mundo e depois dividir? Pode, tá? Mas se você fizer isso, você vai ser meio burrinho, tá? Por quê? Tá? Desculpe pela palavra, mas é isso que no final das contas vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque se você multiplica todo mundo e depois divide, só faz sentido se você tiver com calculadora. Mas como a gente sempre trabalha com a suposição de que vocês não vão usar calculadora, tanto na sala de aula quanto na prova do Enem, então a gente tem que partir do princípio que vão simplificar. Nesse caso, simplificando em cima e embaixo. Se você quiser multiplicar todo mundo para depois dividir, vai dar certo? Vai. Porém, tem 2 problemas. O risco de errar é maior, e segundo problema, vocês vão fazer muito cálculo. Então, eu já digo logo, adianto para vocês, não vale a pena multiplicar para depois dividir. É melhor você simplificar o que tiver de simplificar e multiplica o que tiver o resultante e divide o que der para dividir, tá bom? Então não sejam grotescos em fazer de forma, digamos assim, intuitivamente mais simples, porém praticamente inviável, porque quanto maior o número de um fatorial, maiores são as multiplicações, e aí complica muito a vida do aluno, a vida da pessoa que for fazer o cálculo. Então não vale a pena, tá? Vamos fazer outro exemplo agora, colocando o menor em cima e o maior embaixo da fração, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 7 fatorial sobre 9 fatorial. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? O menor a gente não mexe, a gente vai mexer só no maior. No maior, a gente pega e desenvolve ele. 9 vezes 8 vezes 7. Como em cima vai ser 7 fatorial, então a gente para no 7 fatorial. Por quê? Porque eu posso cortar. Lembrando que quando a gente corta, tá, gente, não é o zero, tá? Aqui não está dividido por zero, não é isso. Aqui está dividido por 1, tá? Quando a gente corta, é o 1. Só que o 1 embaixo na fração não aparece. Mas, professor, por que não é o zero? Lembre-se que nós estamos, essa simplificação, na verdade, são divisões, tá? Então, nós estamos dividindo por 7 fatorial em cima e dividindo por 7 fatorial embaixo, tá? 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo, com exceção do zero, porque não tem divisão por zero, tá? Então, todo número dividido por ele mesmo é 1. E aí, aqui, ó, vai ficar 9 vezes 8 vezes 1. Só que o 1, né, claro, na multiplicação não precisa aparecer nem embaixo da fração, como foi dito aqui, ó. Não precisa aparecer, então ele não fica, não aparece embaixo, só em cima. E aí eu faço 9 vezes 8, 72. Professor, por que o senhor está mostrando esses cálculos? Estes cálculos são úteis porque já nós vamos ver a fórmula do arranjo simples. A gente viu na última aula que a fórmula que a gente utiliza para o arranjo simples é uma multiplicação muito grande de valores. Porém, para simplificar a nossa vida, a fórmula do arranjo simples com fatorial é dada pela seguinte expressão aqui. Ó. Já vou colocar para vocês verem, tá? E aí a gente vai fazer exemplos com estes valores, ó. Vejam só. A fórmula é essa aqui, ó. O número de arranjo simples, tá? De n elementos, o número total de elementos do conjunto vai ser P, tá? É dado por esse símbolo aqui, ó, A
NP, o A é o de arranjo, o N é o número total de elementos, o P é o número de conjuntos que eu quero, de grupos que eu quero formar. Igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, a gente vai só ter os valores e substituir de maneira bem simples. Já já vocês vão ver. Vamos fazer mais alguns exemplos de fatorial. Agora, a gente vai fazer um exemplo um pouco mais difícil, para vocês irem percebendo a dificuldade que começa a aparentar, tá? Vou fazer um simples ainda, que é esse aqui, ó. 0 fatorial mais, sei lá, 3 fatorial. Vamos pegar esse aqui. Lembre-se, 0 fatorial é sempre 1, tá? Mais 3 fatorial é 3 vezes 2. Resolve a primeira multiplicação, 1 mais 3 vezes 2, 6. Isso aqui vai dar 7. Não somem primeiro, vocês multiplicam primeiro, porque se você somar aqui vai dar 1 mais 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se você fizer isso, somando primeiro, você vai errar a questão. Então, tomem cuidado em seguir as regras de multiplicação e soma de números inteiros, tá? Sempre o mesmo. Agora, vamos fazer uma questão um pouco mais difícil, que é essa aqui, ó. 10 fatorial, por exemplo, mais 9 fatorial. Embaixo, 9 mais 8. Só para a gente ter uma ideia. O professor sempre vai cair assim? Não, gente. Como vocês devem perceber, com todo o conteúdo matemático, nunca é do mesmo jeito as coisas, tá? Então, a gente tem que ter o máximo de 10 possíveis para quando aparecer alguma coisa diferente, nós possamos ter aquela sacada, aquele insightzinho de aplicar coisas diferentes. A técnica que nós vamos usar aqui é semelhante à técnica que nós usamos aqui. Nós vamos pegar os maiores e desenvolver o fatorial até encontrar o menor, como no caso aqui foi o 7. Dessa expressão aqui, o menor fatorial é o 8. Então, nós vamos pegar o 10, ó. Vamos colocar 10 vezes 9 vezes 8. Então, vai ficar esse aqui é o primeiro, tá? Mais 9 fatorial. 9 vezes 8. Professor, por que o senhor não faz até o 3, 2, 1? Porque, como eu expliquei para vocês, se a gente seguir essa lógica de até o 3, 2, 1, quando pode se simplificar, nós iremos fazer cálculo à toa, tá? Vamos fazer cálculo que é indesejável, tá? Então, a gente vai simplificar até o 8. Ó, então, aqui 9 vezes 8 fatorial mais 8 fatorial, tá? O que eu preciso fazer aqui, ó? Aqui vocês vão perceber que em cima eu posso colocar o 8 fatorial em evidência. Ó. Então, eu vou pegar o 8 fatorial e vou multiplicar. Se eu tiro o 8 fatorial desses termos aqui, ó, vai sobrar o 10 vezes 9. O 8 fatorial daqui sobra o 9. Embaixo, o mesmo procedimento. Ó. Tem 8 fatorial se repetindo, então eu vou colocá-lo em evidência. Se eu tiro o 8 fatorial daqui, sobra o 9. Se eu tiro o 8 fatorial daqui, não sobra ninguém. Só que esse ninguém aqui, na multiplicação, no fator comum, não pode ser, tá, gente? Como que chama o nome? Não pode ser o 0, tá? Tem que ser o 1. Da mesma forma que eu mostrei na fração anterior, tá? Tem que ser o 1. Depois que a gente põe em evidência, pode se simplificar. E aí, aqui em cima, nós vamos ter 10 vezes 9 mais 9. E embaixo, nós vamos ter 9 mais 1, que dá 10, tá? Não pode cortar esse 10 com 10, porque aqui tem o quê? Soma. Por que eu pude cortar o 8 aqui? Por causa da multiplicação, tá bom? Ah, professor, mas está multiplicando aqui. Tá multiplicando só esse aqui não. Fazendo o cálculo de cima, nós vamos ter 99 sobre 10. Aí você pode deixar na forma de fração, ou você pode escrever na forma de número decimal, 9,9. Em questões objetivas, você vai saber em qual dos dois deixar, porque vai aparecer nas alternativas das questões, tá? Então, basicamente, é assim que a gente resolve simplificações com números fatoriais. Agora vem um detalhe importante. Vamos pegar um exemplo com variável, tá? Que até agora a gente não viu. Vamos pegar como exemplo o n fatorial sobre n menos 3 fatorial, só para vocês terem noção dessa ideia, que é justamente o que aparece aqui na fórmula do fatorial. Ó. Só que em vez de um 3, que nem tem aqui, ó, na fórmula tem um P, e aí nós vamos ver o 3 daqui a pouco. Como que a gente faz questões desse tipo, dessa natureza?
Simples, ó. Nós vamos pegar o maior. Quem que é o maior? O n ou o n menos 3? O maior é o n. Então, nós vamos pegar o n e sair subtraindo 1 de cada um deles, ó. n menos 1, depois o n menos 2, depois o n menos 3. Como o n menos 3 está aqui embaixo, eu vou parar no n menos 3. E aí eu vou ter n menos 3 embaixo, tá? Aí aqui vocês vão perceber que pode se cortar. Aí vai sobrar só essa parte daqui. Mas deixa eu fazer uma outra observação. Gente, suponhamos que eu tivesse, ó, n menos 1 aqui, fatorial. O que eu faria? Repetiria aqui, ó, o n menos 1, e aí como tem n menos 1 embaixo, eu paro no n menos 1, tá? Aí eu posso cortar o n menos 1 aqui em cima e embaixo, e vai sobrar só o n. Observe que a exclamação, ela cancela com a exclamação de baixo, tá bom? Se por acaso eu tivesse n fatorial sobre n menos 2 fatorial, eu ia seguir a mesma lógica, tá? N vezes n menos 1, aí o próximo n menos 2 fatorial embaixo, então eu vou parar para poder simplificar o n menos 2 fatorial. E aí ia sobrar o n menos 1, tá bom? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Então sobrou o que em cima? n menos 1 e n menos 2. Tem duas possibilidades. Ou você deixa assim, caso seja necessário, você aplica distributiva. Estamos distribuindo primeiro, no primeiro aqui vai ficar n vezes n. Eu vou colocar a resposta aqui embaixo. N quadrado, entre parênteses, tá? N vezes menos 1 dá menos n. E aí você vai multiplicar por n menos 2. N quadrado vezes n ao cubo. N quadrado vezes menos 2n, menos 2n. Menos n vezes n, menos n quadrado. E menos n vezes menos 2 vai ficar mais 2n. Observem que o menos 2 corta com menos 2, portanto, nessa conta aí vai sobrar o menos n ao cubo, menos n ao quadrado. Simples assim, tá bom? Então, cálculo dessa forma fica assim. Mas vocês vão perceber que os cálculos das nossas questões serão um pouco mais simples, tá? Eu vou pegar ela aqui para vocês verem como que vai ficar bem mais tranquilo o final, tá? Vamos pegar algumas questões aqui para a gente calcular o arranjo. Vamos voltar aqui só um instantinho para explicar para vocês. Então, o arranjo ação de elementos, tá? Nós vamos ter um número de elementos no problema, em que nós vamos tomar esse problema com grupos de P elementos, tá? E o cálculo vai ser dado por essa expressão. Vou pegar um problema real aqui, que aí vocês vão entender o que de fato essa questão quer dizer para a gente, ó. Deixa eu pegar aqui o enunciado. Olha só o que o enunciado dessa questão aqui vai indicar para a gente. Ó. Numa pesquisa online, pediu-se aos entrevistados que escolhessem 2 dias da semana, em ordem de preferência, para a realização de um amistoso da seleção brasileira. Quantas respostas distintas podem ser obtidas? Aqui a gente vai pensar no seguinte. A gente quer 2 dias da semana, e aí a gente vai pensar que, primeiro, o número total de dias na semana são quantos? 7. O número de dias que eu quero agrupar são 2 dias, né? Desses 7 dias da semana, eu quero escolher 2 para que haja amistosos da seleção brasileira, tá? Então, o meu N vale 7, que é o total, e o meu P, que é um grupo menor, vale 2, tá? Uma observação, o P nunca pode ser maior do que o N, tá? Pode até ser igual, mas nunca maior. Então, a fórmula do arranjo, ele vai ficar assim, ó. O número de respostas distintas vai ser o quê? 7, nesse exemplo, sobre n menos p fatorial, tá? Então, em cima nós vamos ter 7 fatorial, e embaixo nós vamos ter 7 menos 2 fatorial, tá? Aí nós vamos resolver primeiro entre parênteses, lembre-se, 7 menos 2 fatorial é 5 fatorial. A gente resolve primeiro entre parênteses e não fatorial, tá? Agora, eu vou pegar esse 7 fatorial e eu vou abrir ele até chegar no 5 fatorial, que é o menor. Depois que eu chego no 5 fatorial, eu posso só cortar. Ó. 5 corta com 5, e aí a minha resposta vai ser 7 vezes 6.
7 vezes 6, 42. Ou seja, se eu tenho 7 dias na semana e eu vou escolher 2 dias, eu posso escolher, eu vou ter 42 respostas diferentes. Por exemplo, eu posso escolher domingo e segunda, seria uma, tá? Domingo e terça, domingo e quarta, domingo e quinta, domingo e sexta, domingo e sétima, tá? Eu poderia escolher segunda e terça, segunda e quarta, e assim por diante. Aqui a gente poderia analisar o seguinte, de uma outra maneira que seria mais simples, ó. Primeiro jogo, tá bom? E aqui o segundo jogo. Sem precisar usar o arranjo. A gente poderia resolver de maneira simples. Como? Para o primeiro jogo, eu posso escolher qualquer um dos 7 dias da semana. Então, eu tenho 7 opções para escolher. O segundo jogo, eu vou... A quinta, eu posso escolher qualquer um dos outros dias da semana, menos na quinta, né? Então, por exemplo, poderia ser, sei lá, no domingo. Então, eu teria 6 opções, que sobrariam, tirando a quinta, sobrariam 6 opções. Ou seja, 7 vezes 6, 42 respostas distintas eu teria também. Aí vocês poderiam dizer assim, professor, mas não é mais fácil fazer assim? Essa questão é mais fácil fazer assim. Por isso que eu estou mostrando as duas respostas diferentes. Pelo princípio fundamental da contagem e aqui utilizando a fórmula do arranjo simples, tá? Por que eu estou mostrando dessas duas maneiras? Para que vocês entendam que vai ter respostas tão... vai ter umas questões que serão tão simples que é melhor a gente aplicar logo a regra aí essa regrinha aqui da multiplicação do princípio fundamental da contagem, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra questão. Vou pegar uma questão um pouco maior para vocês entenderem como a gente agrupa essas questões, tá? Vamos fazer mais um exemplo e aí eu vou passar a atividade para vocês, até porque logo a gente vai estar iniciando nossa aula de física, né? É importante que a gente faça já logo ela. Vamos lá, a questão diz assim, ó, no Grêmio Universitário são realizadas eleições para definir 3 cargos, tá? Então tem o cargo de presidente e o cargo de tesoureiro. 8 jovens, entre eles Barbosa, candidatam-se a tais cargos. Então a gente tem que o N vale 8, tá? Porque são 8 jovens, e aí tem três perguntas aqui, a letra A. De quantos modos distintos poderão ser escolhidos os ocupantes dos 3 cargos? Então, primeira coisa, letra A. Os 8 modos, se são 8 candidatos, ele não fala nada, não tem nenhuma restrição, só quer saber quantos podem, com quantas maneiras diferentes pode se obter aí essa composição. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar bem simples, ó. Para presidente vai ter 8 opções, depois que se escolhe o presidente, vão ter 7 opções para vice, e depois que se escolhe o vice, vão ter 6 opções aqui para tesoureiro. Nesse caso, né, são número de opções, tá bom? Se, por exemplo, o candidato X ganha para presidente, ele não vai ser vice, então ele já está descartado. Mas, professor, se eu colocar o tesoureiro aqui, o vice e o presidente aqui, não muda, tá, gente? A ordem aqui não importa. Se alguém que saiu como tesoureiro, ele não vai sair como como vice-presidente, tá? Se ele saiu como vice ou tesoureiro, não tem como ele ser o presidente. Então, a ordem em si não vai importar. Então, aqui nós vamos fazer, ó, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. E 42 vezes 8, tá? Vai dar 336. Então, são 336 maneiras diferentes de escolher os 8 jovens para presidente. Mas nós estamos estudando o que? Arranjo simples, né? Então, se eu quisesse resolver essa questão com arranjo simples, eu faria isso aqui, ó. O número N é 8, o número de grupos que eu quero formar são de 3, né? São 3 pessoas que eu vou escolher para ser um para presidente, para vice e um para tesoureiro. Então, fica 8 fatorial sobre 8 menos 3, entre parênteses, fatorial. Essa é a fórmula do arranjo simples, tá? Então, fica 8 sobre 8 menos 3, 5 fatorial.
Então, quando você desenvolver o 8 aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, porque o 5 fatorial vai cortar com o 5 fatorial de baixo, ó, que é justamente isso aqui, ó, que é justamente esse resultado obtido aqui. Então, não importa se eu vou usar o princípio fundamental ou se eu vou usar o arranjo, tá? Agora, vamos fazer a letra B. Na letra B, pede-se o seguinte: quantos resultados apresenta o Barbosa como presidente? Então, aqui a gente tem o seguinte: existe uma única opção para o presidente, que no caso a gente quer que seja o Barbosa. Para vice, 7 candidatos. E para tesoureiro, se eu escolhi um para vice, vai sobrar 6 aqui para o tesoureiro. Então, a resposta final vai ficar quanto? 1 vezes 7 vezes 6, 42 resultados possíveis que Barbosa é o presidente, tá bom? Então, feito aí. Professor, mas como que eu faria agora com arranjo essa questão? Faria da seguinte maneira: esse é o arranjo, eu vou tirar o Barbosa da jogada, porque ele vai ter que ser o presidente, e agora meu grupo vai diminuir. Eu tirei o Barbosa, então vão sobrar 7 pessoas, e eu quero escolher vice e tesoureiro, ou seja, eu tenho grupos de 2 pessoas, tá? Então vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. E aí vai chegar no mesmo resultado anterior. Esse aqui de cima vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E embaixo nós vamos ter, ó, 7 menos 2, 5 fatorial. Aí vai cortar o 5 com 5. E aí nós vamos ter 7 vezes 6, que dá 42 resultados possíveis, tá? Agora vamos ver a letra C, ó. Quantos resultados Barbosa não é o tesoureiro? Então, aqui nós vamos fazer 2 cálculos, tá, gente? 2 cálculos. 2 situações. A primeira situação é assim, ó. Barbosa sendo o carinha aqui, tá? Nós vamos fazer 2 situações distintas. Presidente, vice e tesoureiro. Presidente, vice e tesoureiro, tá? Na primeira situação, a gente pode fazer de algumas formas distintas. Eu vou mostrar todas as formas distintas que a gente pode fazer essa questão aqui, para vocês entenderem o processo. Primeira forma, tá, gente? Primeira forma. Se eu quero que o Barbosa seja, por exemplo, o presidente. Se ele for o presidente, não tem como ele ser o tesoureiro. Então, aqui fica 7 vezes 6, né? 7 pessoas podem ser vices, e aí vai sobrar 6 pessoas para serem tesoureiros. O resultado é 42, tá? Só que existe uma outra possibilidade. O Barbosa pode ser o vice, tá? Ele pode ser o vice aqui. Então, vai ter uma posição para ele aqui. Então, vão sobrar 7 posições, 7 pessoas para o cargo de presidente e 6 pessoas para o cargo de tesoureiro. 7 vezes 6, 42. Vocês poderiam até perguntar assim: professor, mas por que não é 7 para presidente e 7 para tesoureiro? Pelo mesmo motivo que eu expliquei no início, tá? Se a pessoa for candidata, se ela ganhar como presidente, por exemplo, não tem como ela ganhar para tesoureiro. Ou ela ganha numa posição ou na outra posição. Suponha que, tipo assim, a mesma quantidade de pessoas que vai votar no cara para ser o presidente, se ele ganhou como presidente, ganhar para tesoureiro, porque vai ser vamos supor, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, tá? E aí, para finalizar, utilizando o princípio aditivo, vai dar 84 possibilidades, ok? Uma outra forma de fazer essa questão, a segunda forma, seria a seguinte: se eu quero que ele não seja tesoureiro, eu vou calcular da seguinte maneira: eu vou colocar o Barbosa como tesoureiro. E aí eu vou pegar, por exemplo, as posições que se sobram, né? Sobram 7 posições para cá e mais 6 para cá. No caso, vão dar 42. 42 resultados distintos em que ele pode ser o tesoureiro, certo? Aí eu pego o resultado total, que é 336, e subtraio, tá, gente? E subtraio deixa eu ver aqui, ó, e subtraio, ó, vou pegar o total, que é esse aqui, e subtraio da quantidade dos tesoureiros, que dele sair tesoureiro, que é 42, ou seja, vai ser os 336, tá? Esse aqui é o total,
e vou subtrair da quantidade de ele ser tesoureiro. Tesoureiro. O resultado vai dar quanto? Ó? 336 menos 42, eu vou fazer aqui, tá, o cálculo, dá 294. Possibilidades dele não ser tesoureiro, tá? Professor, o senhor percebeu que deu uma resposta bem diferente? Deu, porque eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Se eu calcular dessa primeira forma aqui, gente, eu estou dizendo que ele vai ser presidente e que ele vai ser, ou vai ser presidente ou vai ser vice, tá? Mas a gente tem que lembrar que são 8 candidatos. Então, ó, 3 são escolhidos, os 3 primeiros colocados serão presidente, vice e tesoureiro, respectivamente. Mas, além disso, ainda sobram 5 posições das pessoas que são derrotadas. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: ainda faltam 5 posições dele ser derrotado, tá? Então, esse é um cuidado bastante importante, porque se você só faz esses 2 resultados aqui, você erra. Vai ficar faltando, ó, uma diferença de 210 resultados possíveis que podem ocorrer dele não ser tesoureiro, que seriam os resultados em que ele não chega a ser vice e nem presidente. Ele não vai ter voto suficiente, tá? Então, professor, então como que eu faria essa questão de uma maneira mais simples? Usando arranjo. Como assim? Essa questão, a gente pode fazer ela pensando na seguinte maneira. Qual é o arranjo de 8 pessoas, tá? Melhor, a gente quer que ele seja... como é que chama? Não seja tesoureiro, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, são os resultados menos os resultados onde ele é tesoureiro. Como que a gente faz isso? Esse é o arranjo de 8 pessoas, tomados de 3 em 3. E esse aqui, que eu não quero que ele seja o tesoureiro, tá? É o arranjo de 8 pessoas, tomado de 1 a 1. Para ele ser o tesoureiro, é só um arranjo de 1, tá? Então, aqui vai ficar quanto? Ó? 8 fatorial sobre 5 fatorial. Percebam que a gente sempre vai subtrair, ó, 8 menos 3 dá 5, tá? A gente sempre acaba subtraindo, ó. 7 menos 2, que é o número que aparece aqui. Aqui, deixa eu mostrar aqui em cima. A gente sempre acaba subtraindo, no caso 5. Então, vamos lá. Menos esse outro arranjo. Então, é 8 fatorial sobre 7 fatorial, tá? E aí a gente faz o cálculo. Mas não vamos fazer assim, só por conta de simplicidade, vamos partir com esse princípio, ó. Sempre nesse princípio multiplicativo, ó. Você faz aqui o cálculo dele ser tesoureiro, tá? Ser tesoureiro. E aí você subtrai, ó, do total. E aí encontra, tá bom? Então o resultado final seria de 294 possibilidades. E aí a gente sempre tem que ficar atento na questão. Deixa eu pegar uma outra aqui para vocês entenderem. Vou colocar uma questão aqui que não precisa de cálculo. Basta montar a fórmula. Ó, suponha que uma senha utilizada numa rede de computadores seja constituída de 5 letras, escolhida entre as 26 do alfabeto latino, tá? As letras do nosso alfabeto padrão. Sendo permitida a repetição de letras. Aí na letra A ele pede o seguinte, quantas senhas diferentes podem ser constituídas, tá? Então, se pode repetir, tá? Se pode repetir, na letra A nós vamos ter isso aqui, ó. São 5 letras para cá. Então, eu posso escolher 26 para a primeira, 26 para a segunda, já que pode repetir, então, esses 26 aqui. Por simplicidade, nós vamos deixar na forma de potência, ó, 26 à quinta, porque isso vai dar um número bem grande. Deixa eu até ver quanto que vai dar isso aí na calculadora aqui. 26 elevado à quinta potência vai dar 11, 88, 13, 76, tá? Vai dar esse número aqui, ó. 11.881.376. Assim, quantas senhas podem ser construídas com uma letra
comparecendo pelo menos 2 vezes. Então, pelo menos 2 vezes, pode ser que ela se repita aí 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim por diante. Então, quantas senhas podem ser construídas com uma letra se repetindo pelo menos 2 vezes, tá? Então, isso aqui é uma questão de arranjo agora. Então, por exemplo, vamos escolher a letra A. Então, a gente quer que a letra A se repita pelo menos 2 vezes, tá? Então, ela pode se repetir 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e assim por diante. Como que a gente garante aqui isso? A gente vai garantir da seguinte maneira, ó, preste atenção. Percebam, gente, que vamos colocar como se fosse nas 3 primeiras posições, a ordem não importa, tá? Mas pense que estão nas 2 primeiras posições. Então, a gente pode ter uma senha que se repete 2 vezes com a letra A, ou com a letra B, ou com a letra C, ou com a letra Z, né? Até o final. Então, vão sobrar 3 posições, ó, aqui para as letras. Então, aqui fica, ó, se eu escolher o A aqui, então aqui vai ficar 25, ou melhor, 25 não, né? 26, porque o A pode se repetir 3 vezes. Ó. Então aqui fica 26, 26 e 26. Ou seja, para a letra A, isso aqui ficaria 26 ao cubo. Mas e se eu fizer com a letra B? 26 ao cubo. E com a letra C? Quantas 26 letras, pessoal? Nós vamos... Quantas 26 letras? Quantas letras a gente tem no alfabeto? 26. Então, eu poderia fazer isso aqui com o A, B e C. Ou seja, 26 vezes, tá? Então, a gente tem aqui 26 vezes 23, 26 elevado ao cubo. Ou seja, 26 a quarta. O que diminui um pouco aí o nosso resultado para 456.976 resultados distintos, tá? Então, percebam que as dificuldades em resolver as questões elas começam a aparecer, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Na verdade, nossa área já acabou, né? A gente tem que começar a aula de física. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pensar num aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pegar essa questão aqui para a gente analisar ela. Ó. Um casal procurando um nome para o filho, que nasceria em 2 meses, relacionou 100 nomes em uma lista, tá? Então, o número total de nomes são 100. Tá bom? Aí ele pergunta quantas são as possibilidades de o casal entre um só nome ou nome composto, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Primeiro, um nome só, tá? Quantas possibilidades de nome ele tem? A gente não precisa nem fazer cálculo, ó. São 100. Ele pode escolher 100 nomes. E se for um nome composto, quantos nomes vai dar no total, gente? Nome composto, aí nós vamos fazer um arranjo, ó. Um arranjo de 100 nomes, em que eles vão escolher 2 nomes, tá? Mas lembrando, se, por exemplo, tem lá João, José. Ele não pode escolher, por exemplo, o nome dele João, José. Ele tem que escolher José, João ou João, José, tá bom? Então, ele não pode repetir os nomes de qualquer jeito, tá? Não pode repetir os nomes. Então, a gente vai fazer um arranjo. Então, a gente vai pegar os 100 nomes, fatorial, dividido por 100 menos 2 fatorial, que dá 98, tá? E aí, nós vamos ter, ó, vamos desenvolver isso aqui, ó, 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Isso aqui dividido por 98 fatorial. Aí você pode simplificar o 98 e sobra, então, 99 e acrescenta os 2 zeros aqui da multiplicação. Então, vai dar 9.900, tá? Então, o total, tá, de possibilidades serão o quê? Os 100 mais os 9.900, ou seja, eles vão ter a possibilidade de escolher 10.000 maneiras diferentes para o nome dessa criança, tá? Com uma lista de 100 nomes. Então, eu aconselho vocês, caso um dia eles venham ter esse tipo de procedimento, né, escolher o nome para o filho, eu recomendo vocês a diminuírem a quantidade
de nomes, tá bom? Diminua a quantidade de nomes aí da sua lista, porque senão vocês vão ter aí um problemão para vocês resolverem. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, são 10 mil possibilidades diferentes, o que vai dar bastante trabalho em entrar no consenso. Diminua aí para, sei lá, uns 10 nomes, tá bom? Os 10 nomes tá bom aí para vocês saberem. Se vocês escolherem 10 nomes, vocês podem até fazer o cálculo, provavelmente vai dar uns 100, umas 100 possibilidades diferentes, e vejam que 100 possibilidades diferentes já é muita possibilidade para você escolher, tá? Então, esses foram os nossos exemplos de hoje, tá? Eu vou estar encerrando a aula agora, e aí a gente vai começar a aula de física, tá bom? Deixa eu encerrar ela aqui. Encerrar a gravação aqui, tá?